Aleluia. A graça e a paz, igreja. Amém. Aleluia. Quero convidar você a orar mais uma vez. Amém. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque sabemos o quanto o Senhor tem sido maravilhoso. Pai, o Senhor tem sido fiel e nós temos sido prova da tua fidelidade. Então nós te glorificamos nessa hora, Deus, e te pedimos, fala conosco, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, tudo aquilo que Satanás envia para bloquear a mente, o espírito de ser tocado, de ser alcançado pelo Espírito de Deus, que bata em retirada deste lugar agora, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, Satanás, em nome de Jesus. E nós declaramos que somos livres para ouvir a voz do Mestre, para ouvir e discernir a voz do nosso pastor Jesus Cristo, o bom pastor, o pastor que cuida das suas ovelhas. Oh, aleluia, porque um dia andávamos perdidos e Ele nos encontrou. Um dia estávamos desgarrados do seu rebanho e Ele nos alcançou com a sua graça e misericórdia e nos trouxe para a sua presença. Oh Pai, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Enquanto a gente chorava, né? Interessante isso. O Senhor colocou no meu coração essa questão de ter sido perdido. Nós éramos como uma ovelha perdida e Ele nos encontrou. Amém? E aí, neste momento em que eu estava orando sobre isso, eu me recordei de um episódio na minha vida. Eu não sei se você já teve a experiência de, ainda quando criança, ter se perdido dos seus pais. Eu tive essa experiência, eu me lembro, eu era muito pequenininha, mas eu me lembro, que um dia eu estava num parque de exposição, com toda a minha família. E parque de exposição, você sabe que é muito grande, e tem muita gente. Então é fácil perder, né? E naquele dia eu me perdi dos meus pais. E eu me lembro que teve um sentimento no meu coração tão terrível. E eu bateu um desespero, como se a minha vida nunca mais fosse ser a mesma. E eu me lembro que naquele desespero, eu não me lembro como eu fui encontrada, não me lembro. Mas eu me lembro do sentimento do meu coração. E eu quero te falar nessa noite que o Senhor que está neste lugar, Ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Não importa onde elas estejam, Ele vai lá resgatar. Amém? E você foi resgatado por Ele. Você foi alcançado por Ele. A mão de Deus foi até onde você estava e te trouxe para a presença dEle. Aleluia! Glória a Deus! Então nós temos que nos render a Ele de todo o nosso coração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite sobre isso. Amém? Amém. Amados, vamos então para o nosso estudo, né? A gente tem já algumas semanas, nós estamos falando sobre guerra espiritual de uma forma diferente. De uma forma diferenciada daquilo que nós costumamos ouvir. E hoje nós vamos começar a introduzir o assunto dos anjos e dos demônios, né? A gente falou sobre como que o mundo espiritual, ele é forte, ele é real,
Nós falamos na última terça-feira. Nós falamos que o mundo espiritual, na verdade, ele é um paralelo com o nosso mundo natural. Então, não tem como a nossa vida não ser, vamos dizer assim, atingida. Não tem como a nossa vida ficar neutralizada quanto à movimentação do mundo espiritual, porque, na verdade, o que acontece aqui no natural é apenas um reflexo do que está acontecendo nas regiões celestes. Amém? Então, nós vamos aprender hoje sobre a questão dos anjos, como que eles se movimentam, como que eles agem nas regiões celestes. Amém? E aí, então, eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Neemias, no capítulo 9. Quem for achando, diga amém. Quem for achando, diga aleluia. Glória a Deus. Neemias capítulo 9, no versículo 6. Nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo o que nele está. E tu a todos preservas, e o exército do céu te adora. Amém? Então, qual que é a primeira coisa que nós precisamos entender acerca disso? Que os seres espirituais, foram todos criados por Deus. Certo, gente? Aí você pode pensar, pastora, mas então os demônios foram criados por Deus? Não, eles tornaram-se demônios. Mas a princípio, a sua essência era boa. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 1, para você poder entender. Então, no início, Deus criou todos os seres espirituais. Foi o que nós acabamos de ler lá em Neemias. Amém? Glória a Jesus. Agora vamos lá em Hebreus. Lá no Hebreus capítulo 1. Essa Bíblia tem uma página tão fininha, eu demoro para abrir. No versículo 13 e 14 vai dizer assim: mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Ó, o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação?
Amém? Então, amados, o versículo 13 está dizendo o quê? Que lá no início, antes da fundação do mundo mesmo, o Senhor Deus já tinha colocado Jesus como primogênito de todas as coisas, amém? E já tinha dito isso para ele: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos por debaixo dos teus pés. Então o versículo 13 está falando de Jesus, amém? E aqui nesse texto está deixando muito claro que Jesus não é um anjo. Porque tem muitas teorias que dizem que Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Então, quando nós lemos esse texto, nós já refutamos esse entendimento. Porque está dizendo que Jesus, ele está acima, porque ele também é Deus. Aleluia. E aí no versículo 14, ele vai dizer o que é os anjos, então, e para que eles foram criados. Então, os anjos são espíritos ministradores. Para quê? A serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Então, quando Deus cria esses seres espirituais, Ele cria com este propósito. Amém? Então, que esteja bem definido na sua mente. O que são esses seres? São espíritos ministradores. O que significa ministradores? Vem da palavra ministério. E a palavra ministério significa serviço. Então, nós podemos dizer que os anjos foram criados para serem servos. Servos de quem? Claro que é primeiramente de Deus. Mas Deus coloca eles a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Então são espíritos ministradores a serviço. A serviço dos salvos. Aleluia. Você está conseguindo compreender o que talvez possa ter motivado Lúcifer a se rebelar? Quando você ouve falar que tudo foi criado, primeiro Deus criou, né? Todos esses seres espirituais. E aí chama Jesus para se colocar à direita dele e subjugar todas as coisas ao domínio de Cristo. E aí ele chama esses seres espirituais e diz: vocês terão um propósito. Vocês ficarão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O que você acha que um querubim ungido poderia pensar nesse momento? Vamos abrir lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1. Então, gente, a princípio, antes da gente ler Colossenses, vamos só definir uma coisa aqui. Nós vamos pegar o que nós lemos em Neemias, e vamos pegar o que nós lemos em Hebreus, e vamos concluir que, na verdade, o intento de Deus era criar um exército dos céus. Amém? Então, todos esses seres era para que fossem o exército dos céus. Amém? Agora vamos ler lá Colossenses capítulo 1,
versículo 16. Presta atenção. Porque nele quem? Em Jesus. Lembra? Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Continua lendo. Sejam elas tronos, dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Lúcifer estava nesse meio aqui, sim ou não, gente? Você está começando a compreender o intento da rebelião de Lúcifer? Está conseguindo conectar a informação de que ele quis ser como Deus? Ele quis ocupar o lugar de Jesus. Então, todo aquele que em alguma situação quer para si a honra, a glória, o louvor e a adoração, está com o DNA de Lúcifer. Misericórdia. Aí, olha só que coisa interessante que nós lemos aqui em Colossenses. Está falando que sejam tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas para Ele. Aí você pensa assim, mas espera aí, o texto lá de Efésios não fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade? O que aconteceu aqui então? Aconteceu que Satanás, quando ele vai tornar-se Satanás, ele vai imitar uma hierarquia que Deus já tinha definido nos céus. Ele não cria nada. Ele apenas imita. Entende? Nós vamos chegar lá. Então, esse exército dos céus foi criado. Mas houve então uma rebelião. Diga comigo, houve uma rebelião. Vamos ler agora Ezequiel 28. Nós vamos precisar ler muitos textos hoje, tá? Então fica afiado aí na Bíblia. Ezequiel 28. Glória a Deus. Versículo 14. A partir do versículo 14. Diz assim: Tu és o querubim ungido, que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim, cobridor do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra e diante dos reis te coloquei para que te contemplem.
Então tu contaminastes os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirá. Amém? Esse texto de Ezequiel está falando exatamente da rebelião que Lúcifer, porque Lúcifer significa aquele que brilha. E ele brilhava não era porque ele tinha uma luz própria, mas porque ele refletia a luz do Altíssimo. Amém? Quando ele se rebela e quer ficar na mesma posição que Jesus, então o Senhor vai lançar ele para fora e ele vai perder esse brilho, por isso ele vai se tornar em trevas. Estão compreendendo, gente? Amém? Agora, vamos abrir lá em Judas, no capítulo 1. Porque Lúcifer vai causar uma rebelião porque ele não vai sozinho. Então preste atenção. Judas, no capítulo 1. Gente, só para deixar claro, viu? Esse Judas aqui da Bíblia não é o Judas Iscariotes. Tem gente que pensa que é o Judas Iscariotes. Não é. Esse é Judas, irmão de Tiago. E os dois eram irmãos de Jesus. Amém? Ô, glória. Quem achou, diga amém. Eu ainda estou na misericórdia aqui. Ai, meu Deus. Essa Bíblia, ela tem as folhas tão fininhas. Aqui achei, glória. Glória a Deus. Judas, no versículo 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu estado original. Por que eles não guardaram o seu estado original? Qual que era o estado original dos anjos, gente? Serem espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Esse era o estado original deles. Aqui a palavra de Deus está dizendo que aconteceu que algum desses anjos não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. E ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Amém, gente? Estão entendendo? Glória a Deus. Agora, abra comigo 2 Pedro. Está bem pertinho aí. Capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento. Amém? Então, gente, com a rebelião de Lúcifer, Apocalipse capítulo 12 vai dizer que ele vai arrastar com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, ou seja, 1/3
desses anjos que foram criados para serem o exército do céu, eles se tornarão os demônios. Diga comigo, se tornarão os demônios. Estão entendendo, gente? Então, quando a Bíblia vai dizer espírito imundo, espírito maligno, demônio, está se referindo a esses anjos que se rebelaram, que pecaram contra o Senhor e seguiram Lúcifer e as suas rebeliões. Entenderam? Glória a Deus. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Para que você compreenda que quando Lúcifer vai se transformar em Satanás, ele já tinha toda a capacitação de um exército. Entende? Ele não chega a ser Satanás inocente, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não, ele já está munido, ele já está treinado, ele já está estrategicamente preparado para ser um exército. E é por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ignorar as astutas ciladas de Satanás. Porque ele, com o seu exército, é altamente preparado para a guerra. Aí você pega os crentes, os filhos de Deus, que é a representação do exército da luz aqui na terra, e eles são pouco treinados para a batalha. Diga assim comigo, misericórdia. No máximo que eles conseguem é expulsar uma pombagira, repreender um Zé Pilintra, é o máximo. Isso é o de menos, gente. Dentro do contexto do que realmente é guerra espiritual, isso é a menor das coisas. Amém? Então, o que vai acontecer? Esse querubim ungido vai se tornar Satanás. E quanto aos anjos que permaneceram com Deus, a esses já foi dada uma eleição. Então não há mais possibilidade de haver uma segunda rebelião, porque no momento em que houve essa rebelião, então Deus já elegeu aqueles que serão dele. Amém? Os que serão anjos do exército do céu. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Então nós vamos falar agora um pouco sobre esses anjos eleitos. Os anjos eleitos, então, são os anjos do céu. Amém? Então vamos colocar aqui, anjos eleitos. Porque eles são os anjos do exército dos céus. Da geração eleita. Exclusivo. Glória a Deus. Então, gente, dentro desse contexto dos anjos, a gente encontra inúmeras passagens bíblicas falando da manifestação dos anjos de Deus. Amém? Glória a Deus. E isso é maravilhoso, por quê? Porque a gente tem a prova real de que eles cumprem o propósito pelo qual eles foram criados. Eles realmente estão a serviço daqueles que serão salvos. Aleluia. E aí dentro da questão dos anjos, nós também encontramos uma cadeia de autoridade. Vamos colocar aqui, qual é a cadeia de autoridade do exército dos céus? Então seria os arcanjos, os serafins, os querubins, e os mensageiros.
Certo, gente? Os arcanjos, eles são colocados como líderes de um batalhão, eles são colocados como líderes de um exército. Amém? É por isso que você vai ver a Bíblia falando acerca do arcanjo Miguel. Por quê? Porque ele é um desses líderes e principalmente ele é direcionado para estas guerras espirituais que acontecem nas regiões celestes. A gente vê isso lá no livro de Daniel, né? Quando o anjo Gabriel está levando a mensagem, o anjo mensageiro está agindo, mas ele é resistido pelo príncipe da Pérsia, que é o principado da Pérsia. Então ele vai dizer que foi necessário Deus enviar o arcanjo Miguel para guerrear contra aquele principado, para que o mensageiro pudesse passar e entregar a resposta da oração de Daniel. Amém? Então os arcanjos são essa patente de anjos que tem uma liderança dentro desse governo. Aleluia. Apocalipse no capítulo 12 também diz que haverá a guerra entre o arcanjo Miguel e os seus anjos e Satanás e os seus demônios. Mas essa guerra já está vencida. Oh glória. Aleluia. Os serafins, quem são eles? Os serafins, eles... Então, vamos colocar aqui, os arcanjos são líderes. Os serafins, ele significa essa palavra incandescente. Ou é como tocha de fogo. Como tocha de fogo. Amém? Então, por exemplo, Isaías no capítulo 6, é 5? É de Isaías 6, né? Quando Isaías é tocado por um fogo que sai do altar, a Bíblia diz que um anjo serafim foi lá, pegou uma tenaz, pegou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías. Então esses anjos, eles têm uma função muito poderosa de trazer fogo que está no altar de Deus. Fogo que é para purificar. Então, por exemplo, quando você ora e você fala assim, Senhor, abençoa e santifica esse alimento. Os anjos serafins estão trabalhando e trazendo fogo do céu sobre aquele alimento para quebrar toda e qualquer consagração maligna, toda e qualquer impureza espiritual que possa haver naquele alimento. Então os anjos serafins, eles têm essa propriedade muito exclusiva. Eles ministram com o fogo do altar. Amém? É por isso também que lá em Apocalipse, no capítulo 5, fala que eles pegam as orações dos santos, recolhem em taças e despejam sobre o altar. E aí aquele altar, aquela fumaça, sobe até Deus, e o Senhor aspira aquela fumaça. E quando o Senhor, olha que coisa linda, gente. O Senhor põe para dentro aquela fumaça, quando ele expira, ele traz a resposta daquela oração. Por isso que fala assim, o cheiro suave ao Senhor. Então todas as vezes que você ora, que você entrega diante do altar de Deus, os anjos serafins estão trabalhando, recolhendo as tuas orações. Amém? Olha que coisa linda, tremendo isso, né? Glória a Jesus. E quem são os querubins? São aqueles que têm a responsabilidade de guardar
a glória de Deus. Então, os querubins são aqueles que têm a responsabilidade de guardar a glória de Deus. Você vê em vários episódios, quando fala acerca do trono de Deus, fala que via os querubins ali na glória. Amém? Então, eles estão ali também naquele ambiente para guardar o trono, para guardar a glória. Então, tudo que diz respeito à glória de Deus, existe uma atuação de querubins, pois eles estão à disposição para guardar a glória de Deus. Aleluia. Amém. E os mensageiros, quem são os mensageiros? São aqueles que anunciam as palavras de Deus aos homens. Nós temos inúmeras passagens bíblicas para demonstrar isso. O nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, quando José foi avisado e tantas outras passagens, né? Que dão aquela mensagem de que um anjo está anunciando algo que está vindo da parte de Deus. Amém? Todas as revelações que Daniel recebe através do anjo, vêm através desse anjo mensageiro. Glória a Jesus. Então eles trabalham muito. Então toda vez que você recebe da parte de Deus uma mensagem, ela está sendo trazida. A resposta das orações são trazidas por esses anjos mensageiros. Glória a Deus. E existem 4 maneiras desses anjos se manifestarem. A primeira delas, eles podem ser vistos. Então você, pastor, a gente pode ver anjo? Pode, é possível ver um anjo. Então eles podem aparecer sim, eles podem vir ao nosso mundo e interagir com as pessoas. Isso é possível. Então se você vê algum anjo, não é coisa da sua cabeça. É a realidade, porque eles podem sim aparecer para os seres humanos. Hã? Ai, meu Deus. A segunda forma que esses anjos podem se manifestar é através da sua mente. Por exemplo, quem aqui já teve a experiência de, enquanto estava com os olhos fechados, ter tido a impressão de ter tido uma visão? Você já teve essa experiência? Foi um anjo que trouxe para você essa mensagem. Então, eles atuam também dessa maneira, tá? Através dos sonhos, quando você tem um sonho profético, né? A gente não pode espiritualizar tudo e achar que todos os sonhos são. Mas tem sonho que quando você tem, você sabe que é profético. Não é verdade? Então, ali também pode ser uma manifestação dos anjos de Deus agindo ali. E também no nosso espírito. De que forma? Existem casos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, que o espírito dele foi levado até o 3º céu, né? Então, como que isso aconteceu? Isso aconteceu através do mecanismo dos anjos. Os anjos o conduziram, o espírito dele até o 3º céu. Mas aí, gente, isso aí é um nível muito alto de intimidade, né? Mas pode acontecer, pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Vai orar por isso, Adriana? Vai começar a orar? Tá. Então, para resumir a questão dos anjos, o fato é, amados, que eles têm muito poder. Eles têm muito poder e autoridade, e eles estão a nosso serviço. Então, você pode dar ordem aos anjos? Deve. Você deve falar, anjos do Senhor, guardem a minha casa, guardem a minha família. Anjos do Senhor, trabalhem em meu favor. Anjos do Senhor, estejam indo à minha frente. Libera o caminho que eu irei passar. Você deve fazer isso, porque eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação.
Então, se você nunca usou esse benefício, passe a usá-lo a partir de agora, porque está a teu dispor. Amém? Agora, qual que é o risco? Existe um risco que acontece nos dias de hoje. Você sabia que existem pessoas que, pelo fato de saberem o poder que os anjos têm, ao invés de usar isso como a palavra de Deus nos ensina, não. Elas passam a adorar os anjos. E aí se torna um problema muito sério. Vamos abrir lá em Apocalipse, no capítulo 22. O Senhor Deus, Ele abomina a idolatria aos anjos. Apocalipse, no capítulo 22. No versículo 8. Diz assim, ó. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse, atenta, para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém? Então, amados, olha o que está acontecendo com João aqui. Ele teve tantas revelações tremendas da parte de Deus. Ele deveria estar realmente extasiado diante de todas essas revelações. E aí, quando ele tem uma atitude de querer adorar aquele anjo, que é da parte de Deus, que está trazendo todas aquelas mensagens, quando ele vai para se prostrar, para adorar, o anjo fala, não, para. Não faz isso. Porque eu não fui criado para ser adorado. Eu sou teu conservo. Adora somente a Deus. Então, toda e qualquer doutrina que expõe a adoração dos anjos não é bíblica, é de Satanás. Isso, o pastor está dizendo que o conservo é o servo dos servos, né? Glória a Deus. Amém, gente? É por isso que lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8, vai dizer assim, ó. Ainda que um anjo desça do céu para pregar um outro evangelho, que não seja este que estamos anunciando a vocês, que este anjo seja anátema, ou seja, maldito. Por que o apóstolo Paulo fala isso, gente? Porque Satanás, ele também se transfigura em anjo de luz, para poder enganar as pessoas. A especialidade de Satanás, desde o início, é de enganar. Ele é enganador. Então, qual que é o outro evangelho? O evangelho que não fala de arrependimento. O evangelho que diz que Jesus te ama do jeito que você está e que não tem problema, você pode ficar na presença dele, que ele vai te aceitar, ele vai te amar e tá tudo bem. Ele vai te amar e te aceitar para que você venha. Mas a partir do momento que você vier, você vai dispor no seu coração uma mudança de vida. Porque esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, vamos falar agora então um pouco, né? Cadê o Ian? Tá lá com as crianças?
Vamos falar, deixa eu apagar aqui um pouquinho, peraí, só um minutinho. Então agora nós vamos falar rapidamente dos anjos caídos, né? Dos anjos das trevas. Vamos lá em Efésios, no capítulo 6. Todo mundo conhece esse texto, mas é bom a gente ler, que tem gente que não conhece. Efésios 6, 12. E diz a palavra de Deus: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestes. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele vai falar para a igreja acerca dessa guerra espiritual que existe, ele vai então usar de palavras que para eles eram conhecidas, porque faziam parte da forma como o exército romano se organizava. Então ele vai usar palavras semelhantes. Então ele vai colocar aqui uma hierarquia. Hierarquia do reino das trevas. Vamos colocar aqui, reino das trevas. Que são, primeiro, os principados. Segundo, as potestades. Terceiro, dominadores. E a quarta, forças espirituais da maldade. Certo, gente? Essa palavra principados, no grego, a origem dela é arque, que significa líder. Ou príncipe. É daí que vem a origem, por exemplo, da palavra o arqui-inimigo. O principal inimigo, tá? As potestades vêm do grego exousias, que significa potência. Potências. Os dominadores vêm do grego cosmokratos. Que significa Senhor do mundo. Senhor do mundo. E as forças espirituais da maldade. Essa palavra forças, no grego, ela significa porneia, que vem da origem da palavra pornografia. Porque essa palavra porneia significa depravação, malícia.
depravação, malícia. Então, o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo com tudo isso? Ele está dizendo assim, olha, o exército do inimigo, ele é altamente organizado. Então, não brinca com ele. Porque se você brincar de ser crente, ele não está brincando de ser demônio. É isso que ele quis mostrar aqui. Então, o que significa isso, gente? Que os principados são aqueles que eles vão comandar, eles vão elaborar projetos, eles vão desempenhar um papel de comandantes desses exércitos. As potestades, elas atuam no nível de executar esses projetos e de trazer estratégias para que esses projetos se cumpram. E as potestades, elas atuam diretamente contra a igreja de Jesus na terra. Os dominadores, eles são colocados para executar os projetos dos principados em determinadas regiões. Então, eles dominam regiões, eles escravizam famílias, pessoas, lugares. São os dominadores. E as forças espirituais da maldade são aqueles que se divertem se alimentando do pecado dos homens. Lembra que nós falamos sobre Satanás se alimentar do pó da terra? Então, tudo começa aí. Então, todas as vezes que alguém peca, ela está debaixo, ela está se colocando debaixo de um governo, de uma hoste espiritual da maldade. É por isso que nós temos que orar, é por isso que nós temos que jejuar para matar a nossa carne e parar de alimentar o nosso inimigo. Amém? E é tão interessante porque parece ser algo tão óbvio. Porque se você consegue vencer esse aqui, ó, praticamente você vai aniquilando todos os outros. O problema é que a maioria não consegue passar nem pelo primeiro. Já cai no primeiro. E ainda tem os outros níveis. E a guerra contra principado, que foi o que nos foi dito esse ano, é uma guerra coletiva. É por isso que nós devemos entender isso. Porque é a alta patente do inferno se levantando. Então não pode ser só uma guerra individual minha. Tem que ser uma guerra coletiva do povo de Deus, da igreja de Jesus na terra. Amém? Nós precisamos ganhar esse entendimento. Porque senão nós vamos ficar lá, ó, guerreando só na nossa lutinha. Na nossa guerrinha espiritual de todo dia. Ah, porque meu marido, ah, porque não tem dinheiro, ah, por causa da enfermidade, ah, por causa disso, daquilo. É guerra individual. E isso aí, gente, já está vencido. Jesus já venceu na cruz. Com o poder do nome de Jesus, a gente já venceu todas essas coisas. Agora existem guerras de alto nível, que é alta patente, que o povo de Deus precisa consagrar, que o povo de Deus precisa santificar, que o povo de Deus precisa andar junto numa só visão, num só coração, para tomar posse daquilo que é nosso por direito, que está lá na mão de Satanás. Amém? Essa região aqui, gente, é para estar convertida. Olha o tanto de igreja que tem em volta desse lugar. Aí você pensa, mas por que não está? Porque o povo de Deus é acovardado. O povo de Deus é medíocre. Porque para o tanto de igreja que tem nessa região, era para 90% desse povo ser crente. Sério mesmo.
algo de errado, como que é que fala? Algo de errado não está certo. É a responsabilidade, é verdade. E aí, gente, é tão interessante, sabe por que eu vou terminar com isso aqui, ó. Joel, quando Paulo falou isso, alguém poderia pensar, nossa, que revelação que Paulo teve. Gente, Paulo lia os profetas. E Paulo leu Joel capítulo 2, versículo 25. Paulo leu Joel capítulo 1, versículo 4. Que fala do que lá, pastora? Fala do gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor. É a atuação dessas 4 potências. Só que de Joel citou, ao contrário, ele começa aqui, ó, com o cortador, migrador, devorador e destruidor. Mas é a mesma coisa. O que Joel cita lá é o ministério dessas forças aqui, ó. Aí, eu não vou ler, gente, porque senão a gente não vai ter tempo para isso. Mas anota aí Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, versículo 4. E Joel capítulo 2, versículo 25. Para você ler. Amém? Joel 1, 4 e 2, 25. E aí, presta atenção nisso aqui agora. Lá está falando dos exércitos dos gafanhotos. Do gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. O que o gafanhoto cortador faz, gente? Ele arranca da sua vida todo e qualquer temor de Deus para que você venha a pecar. O que o gafanhoto migrador faz? Quando alguém peca, ele entra na vida daquela pessoa, mas ele não fica atuando só nela. Ele migra de geração em geração. É por isso que alguém que teve por exemplo, alguém matou alguém. Por exemplo, na minha família, vamos colocar um exemplo. Ah, meu tio matou alguém. Entrou um cortador lá. E que se tornou, ele vai abrir a porta para um migrador passar de geração em geração. Até que chega numa geração que se volta para Deus e se arrepende daquele pecado. Aí aquela maldição é quebrada. Gente, olha como que o mundo espiritual é organizado e a gente não se atenta para essas coisas. Aí tem o devorador. O que é o devorador? É aquele que atua na vida das pessoas como atuou na vida de Jó. Vem num ataque sincronizado. Você já conheceu pessoas que houve um momento na vida delas que elas perderam tudo. Que ela perdeu família, que ela perdeu emprego, que ela perdeu tudo. Você conhece gente assim? É o ataque do devorador. E o ataque do destruidor é aquele que traz a morte para aquela pessoa. Pode tanto ser a morte física, como a morte espiritual. É o destruidor. Aí aniquilou a vida daquela pessoa. E é tudo ministério dessa hierarquia do reino das trevas. Aí, para a gente encerrar, quero que você abra comigo lá em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse no capítulo 9. Olha aqui, gente, como que o negócio é sério. Presta atenção. O que está acontecendo de maneira espiritual agora, presta atenção nisso que eu vou te falar que é muito sério.
existem coisas que estão acontecendo de maneira espiritual agora. Por exemplo, isso que eu acabei de te falar aqui. Por exemplo, uma pessoa que na família dela, todas as mulheres têm problema de relacionamento. É uma maldição. Está vindo um gafanhoto migrador. E está devastando aquela família. Através dos relacionamentos. Espírito de loucura, espírito de vício, espírito como chama? Pessoa de violência. Tudo são espíritos migradores que vão vindo de geração em geração e precisa ser quebrado. E o que quebra isso, pastora? Arrependimento de pecado e clamar pelo sangue de Jesus. É o que quebra essas coisas. Não precisa de nada além disso, gente. Não precisa ser subir no monte, não precisa ser fazer a oração das 7 sexta-feira, não precisa nada disso. É arrepender dos seus pecados e clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida e sobre a sua geração. Amém? Glória a Deus. Aí, o que está acontecendo de maneira espiritual agora, nos últimos dias que vão anteceder a volta de Jesus, vão acontecer de maneira real. Presta atenção nessa leitura que nós vamos fazer agora, Apocalipse capítulo 9. Diz assim, ó. E o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo. E dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram o que, gente? Gafanhotos. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 1. Saíram gafanhotos. Na minha versão aqui fala locustas sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. Foi-lhe ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. Foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Diga comigo, misericórdia. Gente, que tremendo isso. Um tormento tão violento que as pessoas vão querer mais a morte do que passar por aquele tormento. Ou seja, esses gafanhotos que estão atuando agora de maneira espiritual. Lembra que nós falamos que o mundo espiritual é paralelo ao mundo natural? Agora, no momento, é de maneira espiritual que estão atuando. Lá nas regiões celestes. Mas haverá um tempo em que será algo real diante dos nossos olhos. E a Bíblia está dizendo que os que serão salvos serão aqueles que estarão com o selo de Deus nas suas testas. A esses, Satanás não toca.
ele é proibido de tocar. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que é poderoso para livrar o seu povo. E o poder de Deus é tão tremendo que ele não precisa retirar o povo dele para livrar. Porque foi como aconteceu lá nos tempos de Moisés, no Egito. Vieram as 10 pragas sobre toda aquela região, porém as pragas não atingiram ao povo de Deus. Você sabe por quê? Porque aquela situação era uma guerra de principado. Era o próprio Deus que estava guerreando pelo seu povo. Aquela guerra era uma guerra de principado, você sabia disso? Por quê? Porque era o Senhor, cada uma das pragas, era Deus confrontando o principado dos egípcios. Você sabia disso? Vou dar um exemplo. As pragas da água que se tornou em sangue. Estava confrontando o principado Osíris. Porque os egípcios diziam que o Nilo era o sangue de Osíris. As pragas da rã, dos piolhos e das moscas era confrontando o principado Héquite, que era o Deus da ressurreição e ele tinha um aspecto de rã. As pragas das pestes dos animais, era o Senhor Deus confrontando o principado Apepes, que era o touro da fertilidade. As úlceras, era o Senhor confrontando o Imotepe, o principado do Deus da medicina. A chuva de pedras, era o Senhor confrontando o principado Ísis. E Sete, que é a deusa da vida e a protetora das colheitas. E a chuva de gafanhotos também, era confrontando esses principados. As pragas das trevas, foi Deus confrontando o principado Ra, que era o Deus do sol. E a morte dos primogênitos, era Deus confrontando o principado Osíris, que para os egípcios era o doador da vida, e era Deus confrontando o próprio faraó, porque ele também se considerava um Deus. Então, imagina, Deus vai fazer igualzinho nos últimos dias. As guerras de principado é Deus lutando pelo seu povo. E a gente vai ver coisa tremenda acontecendo nesses dias. Vai ser algo muito poderoso da parte de Deus. O que eu preciso fazer, pastora? Você precisa escolher de que lado você quer ficar. É só isso. Você escolher o seu lado, meu filho, você está garantido. Se você escolher o lado de Deus, você está garantido. Se você escolher ser selado pelo Espírito de Deus, você está guardado, você está garantido. O Senhor tem compromisso de guardar você, sua casa. Tudo que pertence a você está debaixo do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar.